Aleluia. Antes de começar a ministrar, gostava aqui de abrir algo muito importante quanto o poder da oração. Aleluia. Muitos de nós ligamos, e a Bíblia nos aconselha que nós não devemos ser repetitivos em nossas orações. Aleluia. Se não devemos ser repetitivos em nossas orações, muitas das orações não têm tido efeito porque nós oramos e anulamos a oração feita anteriormente. Aleluia. Mas como assim nós conseguimos anular as orações feitas? Assim mesmo, tu tens o poder de abrir. Aleluia. Se a palavra nos diz não sermos repetitivos, vamos supor que o amado se encontra-se doente e oras e Deus me cura. Aleluia. O passo a seguir da oração, interceder sem cessar. O passo a seguir é agradecer pela cura que Deus manifestou na tua vida. Muitos de nós fizemos o inverso. Ligamos na terra, Pai me cura. E vai nos levar a isso. Pai me cura. Que está acima de todos. Não haverá manifestação espontânea da parte de Deus. Aleluia. Porque por meio da incredulidade começas a anular a primeira oração que você fez. E o agir tarda. Não se manifesta. Mas nós, quando a própria Bíblia nos diz que nós, quando oramos com fé e crendo que Deus já manifestou a cura. Então, se eu creio, o passo a seguir apenas eu tenho que agradecer porque Deus já manifestou a cura. Quando eu creio desta maneira, milagres de forma natural vão se manifestar. Aleluia. É preciso nós compreendermos as coisas espirituais. Senão vai parecer situações todos os dias, começas a clamar o mesmo assunto, nada vai mudar. Depois vamos procurar acusar ou sentir que Deus não está te ouvindo. Nós devemos orar de forma correta. Aleluia. Só esperar um pouquinho do som. Vamos começar. Aleluia. É preciso compreendermos o mistério dentro do ministério da palavra de Deus. É impossível se nós não conseguirmos mexer. É pequenos segredos que podem mudar história, circunstância. Vamos repetir, vamos continuar a falhar as mesmas coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro do Êxodo 18, só verso 24. Êxodo 18, só verso 24. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Versículo 25. E escolheu Moisés homens capazes de toda Israel, pondo-os por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. Todo
o negócio árduo eles trouxeram a Moisés, mas todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual voltou para a sua terra, para do Senhor. Aleluia. A história é conhecida, amém? Nós vimos que na caminhada Moisés estava subcarregado, aleluia. Moisés se encontrava plenamente subcarregado, onde então apareceu seu sogro, chamando-lhe a atenção, porque a carga sozinho não podia conseguir, aleluia. Podia até porque tinha Deus, mas o cansaço não poderia lhe permitir exercer num outro dia. Então seu sogro lhe aconselhou para ele então dividir as suas tarefas, aleluia. A história diz que o profeta Moisés cumpriu ou deu ouvido ao conselho do seu sogro, aleluia. E assim sucedeu. No nosso contexto atual, aleluia, no nosso contexto atual, o ministério é vasto, aleluia. O ministério é vasto. O nosso pai, na pessoa do profeta, a carga entendeu que era difícil, aleluia. Porque a visão ele sozinho recebeu, mas a responsabilidade é ampla. Então entendeu que podia dar responsabilidade para os seus filhos, aleluia. A responsabilidade foi atribuída nos seus filhos. No domingo recebi palavras que eu era doutor primeiro, mas no meu ponto de vista eu não sou o primeiro doutor dessas coisas, aleluia. Aleluia. A Bíblia Sagrada, quando Moisés atribui cargas para os seus filhos, o espírito que Deus tirou para dar aos filhos não é o espírito de Deus diretamente para os filhos, aleluia. Deus, como já tinha o que tinha em Moisés, Deus começou a tirar e colocar nos filhos que ele chamou, aleluia. Então, se o nosso pai é dotado de 5 ministérios, quando levanta um filho, ele tira aquilo que ele já tem e planta no filho, aleluia. Então, se a ideia de pai se esvaziou para nos atribuir a nós, então eu não sou o primeiro doutor. Primeiro é o pai, porque ele tirou dele e colocou em mim, aleluia. Porque se nós não conseguimos compreender como é que a visão de Deus, nós vamos nos atrapalhar, aleluia. Eu posso me sentir que eu também sou o primeiro doutor aqui, também tenho a minha visão que deve ser implementada. Mentira. Deus precisava, Deus tinha o poder de chamar Caleb, chamar até Datã ou Acã, mas ele tirou de Moisés, começou a distribuir nos outros, porque eles são homens que vão auxiliar o ministério de Moisés, aleluia. É impossível um filho que não bebe do seu pai trazer teoria de um tio, de um primo fora ou para dentro da casa do seu pai. É mentira. Eles compreenderam que Deus havia tirado de Moisés e assim começaram a caminhar no ministério do Pai. Tudo quanto nós fizermos vai ser de orientação do nosso Pai. Se não for da visão do Pai, isso vai parecer loucura. Tema de hoje.
submissão. Tema: submissão. Um indivíduo que não se submete a Deus dificilmente vai se submeter aos homens. A primeira submissão deve ser de Deus. Quem submete-se na palavra de Deus terá então de cumprir a submissão que Deus orientou para os homens. Como crente, nos foi dado uma orientação que nós devemos nos submeter. A submissão não é comparada à humilhação. São duas coisas diferentes. Humilhação é outra coisa e submissão é outra coisa. Muitos confundem. Se eu me submeter, estaria a me humilhar. É impossível. Submissão é uma coisa e humilhação é uma outra coisa. Situações graves fora da submissão. Pessoas que não têm submissão de Deus não se submetem a homem. O que nos traz nesse lugar é a procura de solução. É nós nos achegarmos mais a Deus. É termos intimidade com Deus. Aleluia. Pessoas não submetidas com o rei até os olhos notam-se. Isso é um facto que nós temos visto. Uma pessoa que é para o teu bem, o profeta levanta. Lhe chamaste no espírito, levanta. Uma pessoa que não tem submissão do espírito se acha, tem vaidade até não levantar. Isso não é submissão. Submissão não é humilhação. Se a solução vem por meio da palavra, é a palavra que te localizou. Aleluia. Porque a própria Bíblia diz que Cristo é a palavra. Chamaste Cristo no Espírito, tudo bem. Quando fores localizado, também levanta com respeito. Um parentesco que é de forma generalizada. E nós temos visto exemplos sobre visão que o Pai tem nos orientado. Aleluia. E temos dois olhos, mas vimos a mesma coisa. Aleluia. Isso pode até doer para qualquer um. A minha rotina da ministração só vai mudar se o pai naquele dia estiver a falar sobre prosperidade. A minha rotina como filho também vou falar sobre prosperidade. Aleluia. Porque se o pai está a falar sobre prosperidade e eu venho falar sobre arrependimento, alguma coisa não está. Não é submissão. Submissão é você se submeter mesmo você não querendo. Submissão é você se orientar, se baixar mesmo sem a tua vontade. Então, se estiverem a falar sobre prosperidade, cura e milagre, vão falar sobre uma outra coisa que não tem nada a ver. Estou fora da visão. O único que pode mudar o paradigma da igreja é o dono da visão. Aleluia.
O motorista que nós temos, que nos conduz, é o profeta? Não. Se estes homens não obedecessem à voz de Moisés, creio que algumas coisas na caminhada estariam a falhar e a falhar mais. Pela desobediência do povo, alguns apenas que chegaram para a terra prometida. Deus começou a aniquilar cada um de acordo com os seus andamentos. Andou mal, é aniquilado, é afastado. Ninguém pode ofuscar nem fazer falhar a vontade de Deus. Aleluia. Ninguém. Querendo o homem ou não, a vontade de Deus deve ser cumprida. Se é para o nosso bem, vamos cumprir a vontade da palavra de Deus. Cada um aqui tem o seu problema, mas para Deus não é problema. Cada um tem as suas circunstâncias, mas para Deus não é problema nenhum. Problema só se torna problema quando o homem não tiver a capacidade de dar solução ao mesmo problema. Se o homem se mover pelo ouvir dizer diante do problema, aquele problema não vai terminar, só vai se arrastar. É preciso se posicionar na palavra de Deus. A Bíblia diz: obedecer melhor do que sacrificar. Aleluia. Nós queremos sacrificar do que obedecer. Coisas boas vêm por meio da obediência. Se Deus é Deus dos corações, obedecer não se finge, cumpre-se. Podemos aqui simular o comportamento que eu estou a obedecer, mas se no meu interior refletir uma imagem contrária, Deus é Deus dos corações. Obedecer é melhor do que sacrificar. Toda submissão parte de uma obediência. Toda submissão parte de uma obediência. Submissão não é humilhação. Mas é preciso se submeter para depois subir. Aleluia. A mesma palavra de Deus diz que nós, ou eu, tenho de descer para Cristo subir. Tenho que me baixar para Cristo ser visto. Aleluia. Porque a glória não é para o homem, é para Deus. Se nós não nos baixarmos, qual Cristo que nós estamos anunciando? Se nós não nos redimirmos pelo menos um pouco, de que Cristo nós estamos anunciando? É preciso nós nos submetermos à vontade de Deus e à vontade do homem. Cristo dizia: eu e o meu Pai somos um. Cristo
não falava dele, senão do Pai. Aleluia. De quem nós estamos a falar? De quem nós estamos a exaltar? Será que no nosso caminhar exalta a presença de Deus? Se nós não nos submetermos à palavra, dificilmente vamos nos submeter ao homem para a exaltação de Deus. Submissão não é humilhação. É preciso nós nos submetermos para que a vontade de Deus seja manifesta. Se nós não chamarmos Deus na submissão, o mover de Deus não vai chegar. A verdadeira submissão parte do homem interior. Como está o nosso homem interior? É submisso ou não? Vamos nos submeter à vontade de Deus. Se nós nos submetermos à vontade de Deus, se nós nos submetermos, outras coisas vão se acrescentar paulatinamente. Nós vamos ler a Escritura. É difícil dizer que o crente não sofre, que o crente não passa por dificuldade, que o crente não passa por calúnia, que o crente não é pisado, mentira. Até para as bênçãos de Deus chegar, é preciso ter cicatrizes. São as cicatrizes que vão colocar o teu milagre visível. Que não foi por acaso. Esta cicatriz representa uma batalha. Essa cicatriz representa uma dor. Mas eu resisti e cheguei até aqui. Aleluia. Nenhum crente vai receber da parte de Deus se for mimoso. Nada virá do nada. Até a salvação é por meio da fé. Nada virá do nada. É preciso nós nos disponibilizarmos. É crítico quando estamos debaixo de uma orientação de alguém. Eu aconselho para nós os jovens o modo de orar e pedir que Deus nos use. Aleluia. Nós não podemos nos achegar a Deus e pedir: Deus me usa para mover as nações. Aleluia. Devemos orar: Pai, me afasta de tudo que afasta-me de Ti. Você orou que Deus te usa tremendamente. Sim, Deus vai realizar. Aleluia. Como não se preveniste, Deus não vai te acudir no momento das tentações. Vai te dar unção. Mas você não está preparado para defender a unção no tempo da tentação.
Nós queremos apresentar a Deus qualidade, não defeito. Erro. Nós devemos apresentar defeito para Deus apresentar as suas qualidades. É impossível. Podemos clamar por 20 dias de oração. O mover vai descer. Estás preparado? Apenas de unção. As nações vão ser dadas. Mas aquilo que te afasta da presença vai te perturbar. Querendo você ou não. A cada nível de oração é a cada nível de ataque. Se não obedecermos os passos, amanhã serás o alvo de Cristo ser crucificado e dizer: é mais um desse, burlador, fracassado, embandeiro, mentiroso, desviou o povo de Deus. Aleluia. É preciso nos submeter. A palavra de Deus, o que torna, já disse na quinta passada, é o Espírito da palavra. O que se faz carne em nós é o Espírito. Se o Espírito não estiver em ti, não vais mover montanha. Para nós nos submetermos, é preciso buscar o Espírito da palavra se conectar com a nossa alma, com o nosso Espírito. Aleluia. Vamos nos submeter. A submissão traz milagre sem você querer. A submissão move o coração de Deus. A submissão traz os céus para a terra. Pessoa submissa, no momento da calamidade, não clama. Aleluia. Moisés foi submisso a Deus. Estando aflito, o exército do Egito atrás dele, em frente tinha o mar. Aleluia. Deus repreende Moisés porque ele era submisso a Deus. Que este não é momento de você clamar, é momento de você decretar. Aleluia. Todo indivíduo submisso no ato do problema se posiciona para decretar a favor daquele problema. Aleluia. É preciso nos submetermos à vontade de Deus. Se nós nos submetermos a algumas coisas, até o período de testemunho vai ser pouco aqui na igreja. Muitos vão ser, não, vamos selecionar apenas 20 e outro vem no outro domingo. Aleluia. Vamos nos submeter à vontade de Deus, depois nos obedeceremos. Nos submetemos à vontade do homem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro 2, 13 a 14. 1 Pedro 2, 13 a 14. Primeira de Pedro 2, 13 a 14.
Aleluia. A Bíblia nos aconselha, no Novo Testamento, nos submetermos, na minha linguagem bíblica, fala sobre os líderes. Se submetam aos vossos líderes. Aleluia. Se nós não nos submetermos aos nossos líderes, será em vão nós nos submetermos a um Deus invisível. Aleluia. Se a orientação, nós como crentes devemos nos submeter às autoridades ou aos nossos líderes, como se tivéssemos a nos orientar, a nos submeter como a Deus, se andarmos fora desse mandamento, dessa orientação, nós não somos obedientes a Deus. Aleluia. É preciso nós nos submetermos. É preciso nos submeter. Toda autoridade instituída para uma liderança é do consentimento de Deus. Quando nós desobedecemos, não nos submetemos, estamos diante da desobediência, não do homem, mas para Deus. Nós vamos compreender o que a submissão traz de compreender. A submissão traz manifestação e traz sensibilidade do espírito. Pessoas submissas são sensíveis no espírito. E existem muitas sensibilidades espirituais, que não é uma apenas. Existem muitas sensibilidades espirituais. E cada um tem o seu grupo específico. Há pessoas que, quando são muito sensíveis no espírito, e eu vejo alguns, quando estão a sair na adoração, esse indivíduo entrou bem, mas pode sair como se estivesse doente, desanimado. É nível de sensibilidade espiritual. Um indivíduo que acordou e não quer falar com ninguém. São pessoas sensíveis no espírito. E há pessoas que depois da oração podem ficar mudos, porque eles são submissos a Deus. E o seu nível do secreto se torna mais amplo. E eles não aguentam, eles ficam sensíveis. Esta sensibilidade só vai recair nas pessoas humildes, nas pessoas que se submetem à vontade de Deus. Aleluia. Não serás sensível no espírito se não fores do espírito. Aleluia. Somos seres espiritual, todos nós que estamos aqui. Aleluia. Mas alguns rejeitam aquilo que lhes foi dado. Antes do homem ser formado, o homem foi criado. Aleluia. Antes de formar, primeiro o homem foi criado. A semelhança na criação. Não somos semelhantes
homens formados. Somos semelhantes a Deus no Espírito. É este Espírito que é sensível na palavra de Deus, nas coisas de Deus, nos mistérios de Deus. É preciso compreendermos. É preciso compreendermos e andarmos na vontade de Deus. Vamos não só apenas nos submeter para os homens eclesiásticos, mas também para toda a autoridade que Deus deu ao homem, até para os governantes. É impossível um crente só obedece quando está na casa de Deus, fora não. Isso vai se equiparar à pregação do nosso irmão, que é seguidor a discípulo. O crente é submisso dentro e fora. O crente é mesmo submisso dentro e fora. Quantos dentro são ovelhas, fora são lobos? Porque nós não podemos chamar lobos aos mundanos, aleluia. Não. Os que devoram, nem sempre aqueles que estão fora. Se um ato pecaminoso influencia a maioria a saírem da presença, você não é ovelha, você é lobo. Aleluia. Toda cultura que influencia negativamente é dos lobos. É lobo. As nossas ações já nos queixam. Vamos caminhar na obediência. É preciso nós caminharmos na obediência para atrair um milagre dos céus para a terra. A Bíblia Sagrada diz que Deus é Deus de ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Se Deus é Deus de ontem, hoje e eternamente, quem diz que Deus não pode se irar porque estamos diante da graça? Aleluia. A graça é um favor, mas esse favor não pode ser abusado. Tudo tem o seu tempo. Até a graça de Deus na tua vida tem o seu tempo específico. Se nós não compreendermos, vamos caracterizar que a graça é algo infinito, que você pode brincar, desfazer, fazer, porque estás diante da graça, nada vai acontecer. Mentira. A própria graça te desgraça. Se não caminharmos na obediência, a graça por si vai te desgraçar totalmente. Se os ouvidos de Deus não estiverem atentos para ouvir o teu clamor,
a desgraça começou. O diabo tem um olhar profético. Aleluia. O diabo também tem um olhar profético. Também sabe quem você será amanhã. Muito dos embates, porque Satanás olhou e disse: não, esse indivíduo vai ser mesmo um homem grande. Então vou criar minhas armadilhas. Te manda um, resististe, ok? Te mandou outro, resististe. Te mandou outro, resististe. E o diabo é mesmo persistente, é teimoso. O diabo não tem medo de medir a capacidade de um crente. Se diariamente ele te visita, se saíres da presença de Deus, é preciso nos submeter. Vamos levar a sério as coisas de Deus. É difícil? Sim, mas não é impossível. É difícil? Sim, mas não é impossível. Porque a própria palavra que nos diz tudo é possível ao que crê. No teu caminho vai ter muralhas, vai ter dificuldade, mas resista e tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. É preciso nos submeter. A graça vai te desgraçar se não souberes honrar a graça. Vamos nos posicionar. Amanhã é vigília, amém? Vamos usar roupa vermelha, amém? Muitos vão vir de branco, amarelo, castanho, rosa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se achas que tens agonia em usar vermelho, fica na tua. Aleluia. Porque se não falarmos a verdade de Deus, estaríamos a encobertar o mal. Se tens um problema com a orientação que sai do altar e achas que não estás disponível, quem não ajuda não prejudica. Se não der para ajudar, não atrapalha também. É vermelho? Não tenho. Espera um outro dia, quando tiveres, venha, vamos celebrar juntos. As bênçãos só estão a atrasar porque nós somos desobedientes. Eu me recuso a fazer 20 anos, 15 anos, nada mudar na minha vida, eu me recuso. E se alguém que está a me pegar, me fazer atrasar, me mandar a meter vermelho, mas alguém tocou, pintou para não parecer vermelho totalmente, tem que se cortar aquele indivíduo. O mal deve ser retirado pela raiz. Submissão.
traz o mover dos céus para a terra. Pelo menos um pouco, se nós experimentarmos só a submissão, pelo menos um mês, 2 meses, vamos só tentar. Como alguns crentes hoje gostam de tentar não fazer, vamos só tentar. A própria Bíblia diz, Deus diz, provai-me e vedes. Devemos chamar a Deus, Pai, assim diz a tua palavra, e tu vigia para cumprir ela. Eu estou a cumprir a mesma palavra. Porque se as nossas orações não refletirem a verdade da palavra, em vão é o tempo que nós estamos a gastar neste lugar. O que adianta sairmos do mundo e continuarmos na igreja, mas no mundo? Se eu sair no mundo, a salvação é-nos garantido. Amém? E não está, não é visível ainda. Mas eu tenho que desfrutar das promessas de Deus aqui na igreja. É preciso nós nos submeter. Se nós não nos submetermos, as coisas vão começar a acontecer de uma forma não agradável. Vamos só experimentar o favor de Deus, mesmo se for por um mês. E as pessoas visionárias, neste um mês, vão saltar, vão pular, vão dar salto de gazela. Um pouco. Vamos só isso. Profético. Submissão do profeta. Existem classes de profeta. Todos os profetas não são iguais. Todos os profetas, cada um tem o seu chamado. Existem profetas que só vejam o passado e outros só veem o presente e outros só veem o futuro. Mas nós, Deus nos ama. Aleluia. Creio que cada um teve um encontro, um particular para chegar até aqui. Aleluia. Nada aconteceu, caíste do céu, estás aqui, não. E nesses encontros, eu pelo menos já fui surpreendido, ainda não tinha intimidade, nem aproximação com o pai. Mas telefone a chamar. Filho, estás a andar de carro? Sim. Cuidado. Daqui a 2 dias, o pneu do lado esquerdo vai começar a fazer barulho. Mas isso é manobra para acidente. Eu fiquei lá. O indivíduo que está me antecipando algo que vai acontecer há 2 dias. Então eu tenho que me submeter. Disse, anda.
Se não andares de carro, os inimigos vão achar que estás com medo. Mas estás diante da palavra de um homem de Deus. Aleluia. Não fez 3 dias. Depois de terminar de falar com o pai, peguei o carro, saí no de Viana para Ponte de 25. Barulho começou. Como se a roda tivesse que sair do carro. Mas como já tinha uma palavra, Deus te antecipou antes do próprio inimigo. Caminhei, reduzi a velocidade, continuei na normalidade. Se eu fosse aventureiro, é mais um. Esses profetas falam à toa. Vamos nos submeter. Se os profetas estão a trazer, o homem de Deus está a trazer palavra, não é para o bem dele. Isso é que nós nos esquecemos. Quem nos traz a boa nova não é para o bem dele, apenas também está a se submeter por uma orientação que lhe foi dada. Ide, pregai. Quem receber a palavra, seja salvo. Quem negar ela já está condenado. E muitos já negaram a própria palavra. O homem de Deus vai chegar mesmo, levanta a tua mania. Depois o homem de Deus diz: já não vou entregar o que Deus quer para a tua vida. Você rejeitou a palavra. Ainda há tempo de recomeçar. Pedro negou a Cristo, mas depois foi-lhe dado a chave porque reconheceu que havia errado. Eu creio, se Judas também reconhecesse, se humilhasse, esse indivíduo não podia sofrer as consequências. A vontade do inimigo é essa: você cometer e te acusar, você não estás na presença. Porque quem se afasta não é Deus, mas a voz do inimigo é te dizer: Deus já não está na tua vida. Deus não se afasta, nós nos afastamos. A essência apenas é reconhecermos e voltarmos na presença de Deus. Vamos nos submeter. Vamos nos submeter mais um pouco. Coisas grandes vão acontecer. Coisas grandes vão mesmo acontecer. Vamos só nos submeter. Aleluia. Vamos ler mais um pouco, né? Aleluia. Josué, capítulo 1, verso 6 a 9.
Aleluia. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos orienta, nos fala para nós nos esforçarmos mais um pouco. Deus, depois do profeta Moisés, aparece no profeta Josué. Aleluia. Advertindo que tem de se esforçar mais um pouco. E ele tem de ter bom ânimo. Tem de se esforçar e ter bom ânimo. Se Deus está preparado, o enviado dele, eu lhe darei tudo, mas não dependa apenas de mim. Usa aquilo que você tem, ou aquilo que eu tenho. Se esforça. Vão surgir situações para te parar, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Dizia eu que o diabo tem um olhar profético. Tenha bom ânimo. O inimigo já sabe que eu vou te abençoar. Vão se levantar situações, mas tenha bom ânimo. Vão querer te parar, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E faças tudo quanto o meu servo Moisés te ordenou. Aleluia. Deus. Faça tudo quanto o meu servo Moisés te ordenou. E depois a palavra de Deus ainda acrescenta: nem ou não tira a tua atenção da minha palavra. Consulta ele dia e noite. Deus. Aleluia. Para que os teus caminhos sejam elas sucedidas e tudo te corra bem. Duas coisas. A primeira orientação não é para consultar a palavra, é para fazer cumprir a vontade de Moisés por orientação de Deus. Aleluia. As coisas vão começar a fluir. Por isso é que Deus usa homem. Nós devemos dar ouvido às orientações que o Pai tem recebido e que nos tem transmitido. Se nós não dermos ouvido às orientações do homem de Deus e dizermos que nós amamos a palavra, mentiroso somos. A primeira orientação: faça conforme a orientação que o meu servo te ordenou. A nossa pergunta é essa: estamos a fazer todas a orientação conforme tem nos dado? Vamos à direita, nós queremos ir à esquerda. Estamos a fazer tudo quanto que o servo de Deus nos orienta. Para que tudo corra bem, vamos obedecer à voz daquele que Deus levantou no nosso meio. Aleluia. Essa é a primeira chave para as coisas começarem a dar certo. Se dermos ouvido
ao homem de Deus as coisas vão correr bem. E o guia do crente é a palavra de Deus. Devemos consultar a palavra dia após dia e à noite nós devemos buscar a palavra. Porque se nós estivermos cheios da palavra, o inimigo pode se levantar. A nossa defesa vai ser de acordo com a palavra. Se nós não nos conhecermos quem somos e qual é a legalidade que Deus nos concedeu por meio de Cristo, nós vamos ser vencidos pelos inimigos. O diabo conhece a palavra e vai te confundir com a mesma palavra. Se nós não conhecermos a palavra, o inimigo vai te trazer a beleza da palavra. E se não formos homens que têm intimidade com a palavra, vamos influenciar pelos nossos inimigos. A palavra de Deus nos diz que toda ferramenta preparada contra nós não vai prosperar. E toda língua que se levantar, nós vamos condenar. Nós, não é a palavra. Vamos condenar de acordo com a palavra. Aleluia. Em Lucas 10:19, eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões e toda força maligna, e nada vos farei dano algum. Aleluia. Qual é a nossa defesa? Se o poder já nos foi dado. Se Cristo veio para nos restituir tudo o que havíamos perdido, por que nós estamos a dar de bandeja aquilo que Cristo se sacrificou para nos conceder novamente? Vamos nos submeter na palavra de Deus. Vamos consultar a palavra. Vamos revestir-nos das armaduras dos céus por meio da palavra. Nós cremos na proteção de Deus, não porque vimos os seres angelical ao olho nu. Aleluia. Mas porque a palavra me afirma que há seres angelical movidos para nos proteger, eu apenas creio, não quero ver, mas eu creio porque a palavra me diz. Aleluia. É visível uma das sensibilidades espirituais é do tato. Pessoas sensíveis no espírito. Alguém já, por uma situação, queria ser pancado, atropelado, mas sentiu que alguma coisa lhe puxou, lhe empurrou. Pessoas sensíveis caminham com seres celestiais. Pessoas sensíveis sentem a presença do mover celestial. Dia de glórias e dias de bênção neste lugar cheira. Só aqueles que não estiverem no espírito não conseguem sentir que hoje é dia de dinheiro aqui.
Há um perfume. Quando o homem de Deus é para declarar a palavra, há um perfume. As coisas espirituais parecem loucura na calma, aleluia. Mas eu sei